já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Querido, se você que está aí, abra por gentileza a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Eu quero trazer uma palavra breve e orar com os irmãos, ungir com óleo. Vamos orar nessa noite, vamos declarar a vitória e o milagre do Senhor. Hoje nós vamos iniciar uma nova série muito importante chamada Cidade Celestial. Hoje nós vamos falar que os recursos espirituais não aparecem no visível. Jesus disse assim: o reino de Deus não vem com aparência visível, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Então, quando Pedro faltou dinheiro para ele não tinha no visível, ele estava endividado. Veio o cobrador, ele não tinha o dinheiro. Mas Deus, da onde não falta dinheiro, Jeová Jiré, fez aparecer dinheiro na boca do peixe. Então, tudo que você precisa, muitas vezes, não está no visível. Aí você fica ansioso, preocupado. Às vezes não está no teu sangue a cura do seu corpo. Teu sangue está ralo, tua medula está fraca. Às vezes teu corpo está fraco, mas o que você precisa vem da cidade celestial, vem do espiritual, vem do invisível. Tudo o que você precisa vai aparecer milagrosamente. O vento que abriu aquele mar não veio do natural. Quem que abriu o mar para Moisés? Foi um milagre de Deus. Quem é que fez Jericó cair? Foi um milagre de Deus. Então as coisas da vida cristã, quando nós estamos lutando contra principados e potestades, é uma batalha tão grande que nós precisamos, irmãos, do auxílio do invisível, anjos descendo e subindo, trazendo aquilo que falta, porque tudo que está faltando no visível vai aparecer como milagre. E tudo isso está pronto já. Você pode ver que quando as pessoas que andavam com Deus tinham alguma dificuldade, por exemplo, irmãos, Pedro estava preso por 4 soldados. Então acontecia que ficava uma fileira de 4 soldados aqui, uma porta de ferro, mais 4 soldados, Chile, uma porta, mais 4 soldados, uma porta, e aí a prisão, e estava Pedro lá. Diz que o anjo apareceu, tocou o lado de Pedro, as algemas caíram. Você imagina a facilidade angelical, irmão? Tocou do lado do anjo, caiu todas as algemas. Diz que o anjo chegou na frente da porta, ela se abriu por si só. Olhou para os soldados, eles dormiram e Pedro saiu. Quer dizer, sem a assistência do milagroso, nós não conseguimos. É por isso que muitos cristãos estão depressivos, angustiados, com pressão alta. Por quê? Porque eles contabilizam no natural e dizem: como é que eu vou sarar? Da onde que vai vir esse emprego? Da onde que vem essa solução? Ah, um parente não quer emprestar, o outro não. Aí a gente começa a analisar no visível. Mas as coisas de Deus, irmãos, é milagre. Eu creio em milagre. Você crê em milagre, irmão? Aquilo que não existe, Deus faz existir. Deus chama a existência. Através da fé, dá substância. Sem os milagres, irmãos, Moisés nunca teria tirado aquele povo do Egito.
Sem os milagres, Paulo nunca teria ganho a asa menor inteira. Romanos 15, 18, 19 diz que Paulo ganhou a asa inteira por força de milagres, sinais e prodígios. Portanto, temos que contar com esta escada que sobe e desce de anjos da cidade celestial, irmãos. Aquilo que pode estar faltando hoje vai sobrar 12 amanhã. Aí você diz, como? Não pergunte como. Quando? Não pergunte quando. Apenas diga, Deus falou, eu creio. Deus falou, Abraão, você vai ter um filho com 100 anos. Ele falou, eu vou ter um filho com 100 anos. Deus diz assim, porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. O que acontece, irmão? Que você põe uma mão sobre a cabeça da pessoa, ela é curada. Porque algo milagroso vem junto e acontece ali. Deus está conosco, a parte dele e a parte milagrosa. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, se você puder ler na sua palavra. Quero trazer uma palavra. Hoje é a parte 1, cidade celestial. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. É o que você está fazendo aqui agora, amém? Apresentando a sua mente para ser renovada pela palavra. O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o tempo que você investe ouvindo o áudio e ouvindo a palavra. Vendo e lendo a palavra. Não vos conformeis, quer dizer, não ache que isso pode continuar assim, não aceite que isso vai continuar assim. Não se conformar e dizer, isso vai mudar, isso vai ser transformado, amém, irmãos? Você entrou aqui triste, vai sair alegre. Você entrou aqui doente, vai sair curado. Entrou aqui oprimido por demônios, vai ser liberto, amém? Não vos conformeis com este mundo, né? Não se conforme com o mundanismo, o pecado da carne, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí, se você renovar o seu entendimento, aí sim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aonde que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável está? Invisível, escondida por causa da queda. A mente do homem não consegue. Irmãos, não é um problema mental, é um problema espiritual. Isso chama-se maturidade. Veja lá 2 Pedro, capítulo 1. Vamos dar um exemplo para que os irmãos entendam. Se eu chegar para uma criança e falar coisas profundas, ela tem um cérebro maravilhoso, irmãos, mas ela não tem maturidade. Ela não tem maturidade. Para ela, precisa de uma maturidade no coração. Ele pode entender o que eu estou falando. Se eu chegar para aquela criança no colo lá da mãezinha dele e falar certas coisas, o cérebro dele entende, irmão, mas ele não vai ter revelação, porque ele é pequeno. Para que ele entenda certas coisas, precisa do que, irmão? Maturidade. Só quando a criança chega à maturidade, ela vai entender certas coisas. Não é uma questão mental, é uma questão de maturidade espiritual. Assim as coisas de Deus, irmãos, se você não tiver maturidade espiritual, você só vai ter informação mental. Isso não acontece, não resolve. Por exemplo, a Bíblia diz que tinha 4 tipos de semente que caíam em 4 solos. Desses 4 solos, 3/4 foram perdidos, mas um deles germinou. Você está entendendo? A palavra de Deus é semente. Lucas 18:8. A semente, ela vem como logos, como informação, como letra. Se você se conformar com isso e não misturar com oração, com jejuns, com súplica, com estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, a semente não vai germinar. Semente será apenas semente na vida de muitas pessoas. Para muitas pessoas só semente, mas se você for terra boa, ela vai germinar e vai virar fruto. E qual o fruto que nós estamos falando aqui? Fé. Por isso que a semente precisa germinar para virar fruto. Há muitas pessoas que têm muita semente na cabeça, mas não tem revelação no Espírito. Por quê? Hebreus 4:2 não misturou com oração, com fé. Se você não tomar uma atitude com a palavra que você ouve, Japa, você vai concordar com ela, vai dizer, correto, puxa, isso é, olha, é verdadeiro, olha que isso realmente é bonito. Mas se você não orar e não agarrar aquela palavra, ela não vai te libertar. Porque a palavra que te liberta é aquela que você se agarra a ela e conhece ela e anda com ela. Por isso tem muitas pessoas que têm sementes, mas o Senhor quer que a semente germine e frutifique.
frutifique. A Bíblia diz que a árvore que não tem fruto perto está da maldição. A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. E como é que nós podemos levar a semente a frutificar? Aqui em 2 Pedro fala sobre isso. Você está com a tua Bíblia aberta? 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4. Então tudo aquilo que Deus conquistou para mim e para você está invisível. Está invisível. A nossa mente não pode compreender. Isso vai além da nossa compreensão. A transbordante graça excede todo entendimento. Agora, isso vai ser revelado para você aos poucos, de acordo com a sua entrega. Por isso que o inimigo lutou para você não estar aqui hoje, porque essa entrega vai produzir revelação, e ele não quer. Há uma unção aqui, a lei da palavra. Você crê nisso, irmãos? E essa unção, ela despedaça o jugo sobre as pessoas. E quando o jugo é quebrado, Sandra, as pessoas conseguem revelação. Se um pregador não tem unção, ele prega, as pessoas saem informadas. Mas se o pregador tem unção, as pessoas saem transformadas, porque a unção com a palavra vivifica e quebra a cadeia. Por isso que Deus vai operando através daqueles que já são espirituais, para ajudar aqueles que são carnais. Aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Como? Como é que a graça é multiplicada, irmãos? Eu te falei que uma criança tem um cérebro bom, mas ela não tem um cérebro maduro para compreender. Por exemplo, uma criança tem dificuldade de entender que está brincando, ela leva tudo a sério. Você fala para a criança assim: não pode pegar comida, ela chora. Você está brincando, pode pegar sim. Mas ela não tem senso de humor, para ela tudo que está falando é aquilo mesmo, entende? Ela não tem essa capacidade de olhar para o teu semblante e ver que você está falando, está brincando. Então a criança espiritual é a mesma coisa. Ela recebe a Cristo, mas ela não desenvolveu os seus sentidos espirituais. Porque a vida cristã, ela vem completa, mas você tem que desenvolver essa vida. Assim como você desenvolve intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, assim nós temos que desenvolver espiritualmente. É um processo. Olha aqui. Como é que a graça é multiplicada, irmãos? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Somente você se relacionando com Deus, com Jesus, com o corpo de Cristo, você vai ter a graça multiplicada. Continua a leitura. Nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu. Você está vendo como isso foi dado já? Está no verbo passado aqui, irmãos. Nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Sabe o que significa vida e piedade? Vida significa aqui dentro, ó, fruto, capacidade, unção, piedade, capacidade de praticar, transformar em obras. Vida significa o que você é, servo bom e fiel àquilo que você vai fazer. Por dentro e por fora. Por dentro, cheio de amor, e por fora, poder, unção, sinais, prodígios e maravilhas. Aqui, Deus já nos deu tudo. Você está vendo Davi que diz que Deus já nos deu tudo? Mas isso está encoberto pelo véu da carne. À medida em que nós contemplamos, somos transformados, irmãos. É um processo maravilhoso. Quem crê que nessa noite nós vamos avançar um pouquinho mais? Olha lá. Visto que nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento. Novamente ele fala a mesma coisa. Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Vamos ver um exemplo disso. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Jó, antes de Salmos. No meio da Bíblia é Salmos, aí você volta um livro, tem o livro de Jó. Foi o primeiro livro escrito, foi escrito antes do livro de Moisés, de Gênesis. Então ele é mais antigo de todos, o livro de Jó. Como a Bíblia não está em ordem cronológica, foi colocado aqui. Mas o livro de Jó foi escrito antes de Moisés, antes de Abraão. É o livro mais antigo de todos. E aqui tem certas coisas, irmãos, que vão mostrar para nós que nós precisamos do Espírito Santo para ler a Bíblia. Porque ali nós vamos descobrir mais do que letra e informação. Para muitas pessoas o livro de Jó é um enigma, mas Deus não queria que fosse assim. Você pode ver Jó 3:25. Deixa aberto o livro de Jó, que eu vou ler alguns versículos para nós orarmos. E você vai ver que a palavra de Deus, como nós estamos falando da cidade celestial, ela tem a ver com tirar a água da rocha. Sabe, Patrícia, a água na rocha, ela está escondida. Só quando você tem fé, porque todo mundo dizia, não tem água, nós vamos morrer. Não é, irmão? Mas Moisés, Deus disse assim, olhe para aquela rocha. Estava ali há milhares de anos, aquela rocha era Cristo. Aquela rocha era Cristo. Jó 3:25, tá? Já vamos lá.
Eu faço muitas questões assim, né? Saio, volto, fico divagando, mas na verdade é tudo dentro da mesma coisa. E Moisés, ele olhou, irmãos, né? E ele olhou para aquela rocha que Deus mostrou, porque só Deus podia mostrar, irmão. Estava encoberto. As coisas de Deus estão encobertas, irmão. Estão encobertas. Só quem anda com Deus é que Deus revela os seus segredos. Todo mundo diz, não tem água, diz, olha para aquela rocha. Bate naquela rocha e saiu água. Então aquilo que você precisa existe, mas está escondido. Jeremias 33:3, que eu vou te revelar coisas que estão escondidas. Sabe onde é que está a sua cura, irmãos? Escondido na intimidade com Deus. Sabe onde que está todas as respostas de Deus, irmão? Na intimidade com Deus. Então existem coisas que você, irmão, pode gritar, pode espernear, mas se você não tiver maturidade, não tiver renovação da mente, você não vai ver. Está ali na tua frente. Em Jeremias 17 diz assim, missionário Shirley: se você temer a Deus, pastor Reclave, você vai conseguir discernir o bem e usufruir o bem. E até no deserto a tua folha vai ficar verde. Ele disse: se você temer ao Senhor, você vai discernir e usufruir o bem. Ele diz, mas aqueles que não temem ao Senhor, não discernirão o bem, e vai passar e vai ficar em sequidão. Então, Jesus chegou para a sua nação, eles não discerniram o Messias e perderam a cura e perderam a salvação. Às vezes você pensa assim, Deus fala comigo. Aí Deus manda um homem como você, comum, falho, imperfeito, mas um homem que tem uma palavra de Deus. Aí você fala, não, Deus, né? Aquela história lá de que a pessoa pegou e falou, Senhor, eu estou me afogando, vem me salvar, senão eu vou morrer afogado. Aí veio um tronco de água, ele falou, não, tronco não, eu quero Deus. Aí veio um de canoa, falou, entra aqui que eu te levo. Ele falou, não, eu quero Deus. Aí veio um barco, falou assim, ó, jogou na corda, suba aqui. Não, eu quero Deus me livrando. Aí ele morreu, chegou lá, falou, Deus, por que o Senhor não me salvou? Ele falou assim, eu te mandei o tronco, te mandei a corda. Deus opera através de pessoas, meus irmãos. Deus fala através de pessoas. A gente pensa que havia um anjo, às vezes pode aparecer, mas isso é mais esporádico, é raro. Geralmente, Deus opera através de coisas que estão perto da gente, pessoas que estão perto da gente, que estão ao nosso acesso. Deus opera através de pessoas. Paulo, ele era acusado de fazer uma coisa chamada digressão. Você pode ver nas cartas dele, ele está falando um tema, de repente ele vai lá falar uma coisa que tem nada a ver, depois ele volta, né? Digressão é quando você foge do tema, volta para o tema, sai do tema, volta para o tema. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite, mas vamos voltar para o tema. Aqui, e tem tudo que eu falei, tem tudo a ver. Jó 3:25. Porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Jó era um homem temente, humilde, zeloso, dedicado, mas ele não era perfeito, porque perfeito é só o Senhor Jesus Cristo. E aonde que estava a imperfeição de Jó? O relacionamento dele com Deus era baseado no medo. Isso dá um seminário, sabe, senhor Guilherme? Dá um seminário de sábado de manhã até de noite. Hoje a religião do medo, se não fizer isso, devorador, se você não fizer isso. Então, tudo que as pessoas fazem na cantina, tudo que as pessoas fazem, tudo que elas fazem é baseado no medo de Deus. E Jó tinha um relacionamento precário com Deus. Tudo que ele fazia, ele tinha medo que os filhos dele tivessem pecado, então, por causa desse medo, ele fazia sacrifícios, mas o sacrifício que ele fazia era baseado no medo. Era por causa do medo. Jó 1:5 diz que ele fazia sacrifícios porque temia que seus filhos tivessem pecado. Mas ele fazia isso. E onde é que estava o medo dele? Não era na vida dele, nos seus filhos. E aonde que foi o ataque das trevas, irmãos? Aonde ele temia, ele foi atacado. Os filhos dele foram atacados. Então o relacionamento de Jó era precário, irmãos. Jó 42:5, ele diz assim, olha, antes eu só conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora meus olhos veem a glória de Deus, eu respeito ao Senhor, eu me humilho. O que aconteceu é que o relacionamento de Jó foi aperfeiçoado. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Até coisa ruim que acontece aqui, irmãos, se você temer o Senhor, lá na frente vai servir de experiência de coisa boa. Jó, isso que ele passou não foi a vontade de Deus. Mas como Jó permitiu, Deus permitiu, e Deus transformou isso num crescimento espiritual. E aqui diz em Jó 4:21. Eu já li Jó capítulo 1:21, né? Olha o que ele diz em Jó 1:21. Ele falou uma coisa, irmão, que está escrito na Bíblia. Toda a Bíblia, Davi, ela é inspirada por Deus. E ela conta realmente o que a pessoa falou. Ela é a verdade porque ela conta o que a pessoa falou. Mas nem sempre o que a pessoa falou é o que Deus pensa. Quando o Satanás diz assim, faça isso, faça aquilo, é uma palavra inspirada, mas é a vontade de Deus? Não é. Então você precisa compreender isso, irmão. Você precisa compreender.
Jó disse aqui uma coisa que não é a vontade de Deus, mas muitos usam isso como doutrina. Como doutrina. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor não tomou os filhos de Jó. Muita gente, irmão, eu fico admirado, pastor Daniel, como essa gente não é ateia. Eu seria, irmão. Se eu cresce na soberania de Deus como as pessoas creem, não a soberania de Deus na vida do cristão cheio do Espírito Santo, mas eles acham que esse mundo nem uma folha da árvore cai se não for a vontade de Deus. Tudo que é de ruim que acontece, Helena, ele diz que foi a vontade de Deus. Aí Deus mata uma criancinha, não é porque ele queria no jardim do céu, ele queria essa florzinha no jardim do céu. Então Jó aqui está atribuindo a Deus: Deus matou os meus filhos. Está escrito aqui. Por isso que precisamos ter discernimento espiritual. E tem muitas pessoas que pensam que tudo de ruim acontece na vida deles é a vontade de Deus. Mas nós queremos conhecer a vontade de Deus? Lê os evangelhos. Jesus mostra que nem tudo era a vontade de Deus, porque ele expulsou a febre da sogra de Pedro, ele acalmou os ventos, tempestades, ele mostrou isso não é a vontade do Pai. Quando via alguém aleijado, ele levantava. Quando via falta de pão, ele multiplicava. Deus mostra que não é a vontade do Pai, é o resultado de um mundo caído. É a vontade de Adão e Eva, e nós precisamos renovar nossa mente para sair fora dessa frequência. Porque eu te digo, irmão, se a nossa pegada com Deus for leve, nós não saímos da esfera da semente. A gente vai ter um monte de informação teológica que não vai servir de nada na hora do apuro. Sabe como é? Aquela pessoa que é PhD em informação, mas ela não tem uma pegada firme com Deus, é só semente que ela tem, ela não tem fruto. Para você romper, irmãos, e ir além disto, você tem que ter um relacionamento com Deus como tinha o pessoal em Atos dos Apóstolos, uma pegada firme. Se você não tiver uma pegada firme, você não sai da frequência da serpente, a tua mente não é renovada. Porque, irmão, é uma coisa custosa. Renovar a mente envolve horas de meditação na palavra, estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, envolve oração, jejuns, lágrimas, rosto no pó. Irmão, renovar a mente e sair da frequência da carne para a frequência do Espírito e cheio do Espírito Santo é a maior de todas as batalhas, chamado bom combate da fé. O bom combate da fé não é nem a luta com o capeta, é o bom combate para eu permanecer na fé e vencer o medo e as dúvidas. Aqui, Jó diz o que, irmãos? O Senhor me deu os meus filhos, o Senhor tomou. Deus toma filho de ninguém, irmão. Deus criou o homem para ele viver eternamente. Quem escolheu a morte foi Adão. Agora nós só vamos sair dos... Porque eu te digo, nós nascemos em Adão, debaixo dos efeitos da queda. Para você sair dos efeitos da queda, para entrar nos efeitos do Calvário, é tomada a força, irmão. É uma violência a nossa carne. Você não fez violência a tua carne para estar aqui hoje? Teu corpo não falou hoje? Não, hoje não. É violência. O reino de Deus é tomada a força. Força do Espírito. Essa transição, Guilherme, da mentalidade da serpente, a qual o homem já nasce, Davi diz, em pecado, não consigo, meu irmão, para a mentalidade espiritual, é raríssimo hoje o profeta que tem olhos abertos e ouvidos abertos, e coração que percebe o Senhor. A grande maioria segue o quê? O raciocínio, o bom senso, aquilo que é lucrativo, aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso, mas não segue o Espírito. E a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, Jó dá uma bola fora aqui, amém, irmãos? Vamos continuar? Jó capítulo 6, versículo 4. É escritura, irmãos, é escritura. Mas não é doutrina. É apenas verdadeiro, porque Jó falou isso. Sabe o que Jó fala em Jó 6,4, Ricardo? As flechas do Todo-Poderoso me atingiram. É claro que não foram as flechas do Todo-Poderoso. Se nós lemos se nós lemos Jó 1 e 2, foi o diabo. Quem é que está lutando para você não prosperar, para você não sarar, para tua família não se converter? É Deus? Se eu pensar assim, acabou a minha vida cristã. Eu não entendo como as pessoas não são ateias, irmão. Se eu cresce em Deus como eles creem, que é Deus que está fazendo isso, eu digo, eu não quero esse Deus não. Eu sou ateu, eu não me falo de Deus. Porque se eles, eu não entendo isso. A mulher postou na minha página, Helena, Deus tirou os meus 2 filhos. E eu não estou em pecado, e você está falando que... Eu falei, meu Deus, parabéns para essa irmã. Se eu cresce que Deus tirou meus 2 filhos, e ainda sou um cristão, essa mulher está de parabéns. Porque eu não consigo crer num Deus desse. Eu creio num Deus que sara, que liberta, que enviou o seu filho para nos dar vida abundante. Eu não consigo crer. Eu acho maravilhoso isso, irmão. Uma pessoa que pensa assim.
Deus me mandou aquele assaltante me chutar a cabeça, mas graças a Deus, irmão, eu não morri, só fiquei com o problema no pescoço aqui quebrado, mas foi Deus, foi bênção. Eu fico admirado, parabéns, eu tenho que dar parabéns para essa gente. Porque se eu cresce num Deus assim, Vaniele, eu seria meio esquizofrênico. Porque se meu Deus trabalha contra mim, esse Deus está querendo me destruir e eu adoro Ele, eu não estou entendendo. Eu não entendo esse Deus que eles creem. Esse Deus que tem prazer. Parece que um rei sádico assim, de acabar com a vida da pessoa. E ela diz, graça, que graças a Deus, irmão. Às vezes em tudo dá graça, não diz por tudo dá graças. Em tudo dá graça, porque no meio da aflição você crê num Deus que tem provisão. É por isso que você dá graça a Deus. Agora, eu estou cuspindo um tumor pela boca, e diz, graças a Deus por esse câncer. Ué, estou complementar. Esse câncer que Deus me deu, glória a Deus. Não, meu irmão, esse câncer é teu inimigo. Você vai vencê-lo, você vai destruí-lo, você vai viver, você vai cumprir os seus dias, você vai ganhar almas. E esse câncer não foi Deus, foi por causa da queda. Nós temos um corpo imperfeito, nós temos um mundo imperfeito, mas Deus pode sarar nosso corpo. Se pensarmos assim, Helena, a gente sara, né, Helena? Agora, se é a vontade de Deus, se resigna e vamos deixar. Se é a vontade de Deus, por que você toma remédio então? Está indo contra a vontade de Deus, sofra aí, é a vontade de Deus. Não vá para o médico, não toma remédio. Porque a vontade de Deus aguenta ela e glorifica a Deus. E se piorar é mais benção ainda. Isso é uma coisa insana. Jó diz aqui: as flechas do Todo-Poderoso me alcançaram. Irmãos, isso nos ajuda muito. Ler o livro de Jó e ver. Ele não tem a revelação, porque ele não tem um espírito nele como nós. Ele está numa dispensação muito antiga. E mesmo assim ele se agarrou com Deus com tão pouca informação, irmão. É um exemplo para nós. Vamos ver Jó, capítulo 19, 6. Sabei agora que Deus é o que me transtornou, com sua rede me cercou. Não foi Deus, Jó, foi o inimigo. Por causa da tua brecha, tá, meu amigo? Do que se queixa, pois, os homens? Ah, meu Deus, não culpe a Deus. Deus não tem culpa de nada. O mundo caído, ou brecha, ou falta de entendimento, ou falta de revelação, mas não é culpa de Deus. Quanto a Deus, Deus não fez isso, Jó. Nós podemos ler o capítulo 2 aqui. Deus não fez isso, Jó. Não foi Deus. Foi o diabo, porque você temeu. Aí foi a brecha. Você permitiu? Deus também permitiu. Porque você permitiu, Ele deu o governo da terra para você. Salmo 115, 16. 2 Timóteo 1,7 diz que o medo é um espírito. O medo é fé no diabo e abre brecha. A preocupação é a ansiedade. O primeiro da lista de Apocalipse 22 que vão para o inferno, os medrosos. Então o medo é o contrário da fé. O medo é antifé. É a fé colocada no capeta, que ele prevalece. Jó, capítulo 38, 2. Os 3 amigos de Jó começaram a colocar culpa nele, mas ele era justo, irmão. Mesmo com todas essas falhas teológicas, ele era justo, porque ele cria em Deus. Sabe, você pode ter um monte de problemas teológicos, mas se você confia no Senhor, Deus te chama de justo. Ele não espera que você seja PhD em teologia para Ele te justificar. Jó era justo, com todos esses erros teológicos aqui. Deus censurou seus amigos que diz que Jó era culpado. Deus falou assim, ele não é culpado, ele só é ignorante. Porque muitas vezes, quando você está doente, deu brecha, é pecado. E às vezes não é brecha, é pecado. É uma fé não esclarecida. O caso de Jó aqui, pastor Cláudio, era uma fé não esclarecida que foi aperfeiçoada e lá na frente melhorou. Entendeu? A Jó era uma questão de aperfeiçoamento. Não era uma questão de pecado. Aí muitas pessoas fazem como esses 3 amigos, que vão dar conselho e são censurados por Deus. Por quê? Porque eles... A pessoa já está com luta, irmão. Ainda chega e fala assim, deve ser pecado, deve ser brecha. E a pessoa já está com aquele sofrimento, ainda coloca mais esse jugo ainda. E aí Deus falou assim, olha, vocês não falaram bem do meu amigo Jó. Ele vai fazer um sacrifício por vocês. E vocês vão ser curados. Porque eu não gostei do que vocês falaram. Agora veja uma coisa, pastor Reclave. Essas coisas que essas pessoas falaram, estão todas aqui. Deus deixou como escritura e serve para nós. Mas Deus está dizendo que o que eles falaram, essas escrituras a respeito de Jó, não é verdade. Você está vendo? Aqui ele diz em Jó 38, versículo 2. Quem é aquele, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento?
que você está falando aí? Deus interrompeu ele. Agora uma coisa interessante, pastor Reclave, que havia 3 pessoas aqui, você pode ver em Jó 42, veja lá, que Deus censurou 3 desses que estavam falando, Davi, mas eram 4. As palavras de Eliú aqui, pastor Reclave, elas não foram censuradas. Só foram censuradas as palavras, veja lá, 42:9. Então foram Elifaz, Bildade e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus repreendeu Elifaz, Bildade e Zofar. Ele diz aqui no versículo, você pode ver, no versículo 7, né? Ele fala de Elifaz e os 2 amigos. Mas não foi citado o pastor Reclave, Eliú. E Eliú fala aqui, dá conselho, mas ele não acusa Jó. Ele diz, Jó, olha, Deus é inocente. Jó, busca o Senhor. Jó, você não está entendendo. Mas ele nunca diz, Jó, você está em pecado. Quem fez isso foi os outros. Toma muito cuidado para não ser precipitado e ser uma pessoa que já coloca o carimbo. Me lembro de uma vez a irmã, ela falou assim, pastor, eu não entendo. Quando eu estou passando luta, todo mundo fala que é brecha. E quando eles passam luta, eles falam que é prova. Para eles é prova, para mim é brecha. Ué, você não sabe por que aquela pessoa está fazendo aquilo. Eu escrevi uma série, se você quiser ouvir, está na internet. São acho que 10 partes, chamado Por que alguns enfermos não saram. E aí eu coloco que não é falta de fé, que não é pecado, que não é brecha. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é isso. E a pessoa já coloca o carimbo. Está doente? Está em pecado. Essa aí está o capeta porque está em pecado. E às vezes não está, a pessoa está ali temendo ao Senhor, se humilhando do Senhor, só precisa de mais esclarecimento na fé. O caso de Jó era este. Eu tenho que tomar cuidado, irmão. Porque esses aqui, ó, se deram mal, hein? Se deram mal de julgarem Jó no meio da prova. Cuidado para não julgar o teu irmão. O irmão está na prova, você julga ele, irmão, a prova vai para cima de você. Então Jó diz em Jó 42:5, olha, antes eu só conhecia Deus, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Então de tudo isso Deus transformou em bênção na vida de Jó. Se você temer o Senhor, não importa o que você passa. Lá no final, Jeremias 29:11 diz que Deus vai te dar um final feliz e um final de vitória. Então você não está entendendo, continue alimentando a sua fé. Está difícil, põe o rosto no pó, chora, pede oração, pede unção com óleo, desabafa com uma pessoa cheia de Espírito Santo. Não vai desabafar com os ímpios, hein, irmão? Ué, você não é crente? Aí piorou. Tem crente que vai desabafar com o ímpio. Ai, não tem uma prova. Tá... Ei, irmão, toma vergonha na tua cara. Vamos ver aqui, irmãos, para nós concluir, 1 Samuel 16, ainda dentro desse tema, cidade celestial, que é a revelação, irmão. Irmão, você já viu que 2 pessoas leem a mesma Bíblia, irmão? Uma funda uma seita, a outra prega, porque uma tem informação, outra tem revelação. E só Deus que dá revelação para os humildes. Diz que Ele esconde essa palavra daqueles que acham que são sábios, irmão. Eles leem a mesma Bíblia e eles criam uma seita. 1 Samuel 16, versículo 10 e 12, tá bom? Aqui Davi diz uma coisa, pastor Reclave, que não é verdade. E Deus colocou na palavra. Deus colocou na palavra. E não é a vontade de Deus, mas Deus deixou. Por isso precisamos saber, entender que isso é história. E é verdade, mas não é a verdade sobre Deus. Olha o que ele diz aqui em 1 Samuel 16, versículo 10 e 12, tá? 1 Samuel 16, 10. Perdão, não é 16, já pego aqui, já passo para os irmãos. Aqui é quando ele foi ungido, né? Eu acho que é segunda, só um pouquinho. Eu acho que é 2 Samuel 16, tá bom? Tá mais pertinho aí. 2 Samuel 16, 10, tá? Então, Davi está fugindo do seu filho Absalão, que quer matá-lo. E aparece um homem chamado Simei e começa a amaldiçoar Davi. Sabe o que Davi diz? Deixa ele amaldiçoar, foi Deus que mandou. Está vendo aí? 2 Samuel capítulo 16, versículo 10 a 12. Foi Deus que mandou. Quem sabe Deus vai ter dó de mim e ainda vai transformar essa maldição em bênção. Irmão, você sabe pela história que não foi Deus que mandou ele amaldiçoar. Não foi Deus que mandou. Não é Deus. Isaías 54:15 diz assim: virão ataques contra você, viu? Mas não vem de mim.
Se vier ataque, viver na casa na rocha, na casa na areia. É importante saber, né, Helena? Se vier um problema na minha saúde, no meu pulmão, ei, não vem de Deus. Isso aqui é o meu inimigo, eu vou lutar. Agora, será que foi Deus? Será que é a vontade de Deus? Será que eu vou morrer mesmo? Aí acabou. Você tem que entender que isso não é Deus, não é a vontade de Deus, não veio para a vontade de Deus, e você tem fé para destruir aquilo. É muito importante compreender que Deus veio para que você tenha vida e vida com abundância. O que veio para matar, roubar, destruir é o diabo. E aí ele diz isso, pastor Ricardo, aqui em 2 Samuel 16, 10 e 12. Foi Deus que mandou. Mas vamos ver agora 2 Samuel 19, um pouquinho para frente. Você vê como a Bíblia responde a Bíblia, irmãos. O está escrito, tem também o está escrito, né, irmãos? O diabo não chegou para Jesus e falou a palavra fora do contexto, Vaniel. Ele falou assim, está escrito, pula aqui que os anjos vão te segurar. Deus não mandou pular, ele falou, se tropeçar por acidente, o anjo vai segurar. Mas não é você tentar Deus. Então, o está escrito, às vezes, a pessoa torce o versículo, Helena. Mas quem entende de Gênesis e Apocalipse, conhece o caráter de Deus, fala, peraí, isso aqui não é Deus não. Você conhece a Deus, não só as escrituras. Então ele fala assim, quando morrer o último apóstolo, Deus não quer mais curar, porque já fechou o cano da escritura. Irmão, quem fala isso não conhece a Deus. Deus gosta de curar, Deus ama curar, Deus mesmo ontem, hoje, eternamente. E essas pessoas não conhecem a Deus, só conhecem a letra. Nunca germinou a palavra de Deus no coração. É uma pegada. Sabe aquele tipo de gente, irmão, que não tem uma pegada firme? Tem uma coleção de CDs do Caetano Veloso aqui, tem uma pornografia aqui assim, e ele vai na igreja lá assim e tal, mas ele não tem uma pegada firme, então ele não tem revelação. E aí ele fala, Guilherme, o evangelho mental. Ele nunca teve comunhão com Deus. Então, como ele não tem comunhão com Deus, ele prega o que ele acha, o que ele pensa. Na minha opinião, nada a ver, não tem nada a ver. Porque ele não tem vida com Deus. Mas quem tem vida com Deus, ele não diz o que ele acha. Ele diz, assim o Senhor me ensinou. Assim o Senhor me mostrou. 2 Samuel 19, versículo 18 e 19. E passando a barca, para fazer passar a casa do rei, para fazer que bem parecesse seus olhos, Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei, não impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres que tão perversamente o teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserve isso no rei, no seu coração. Se isso foi o mandado do rei, de Deus, por que 2 capítulos depois, quando Davi vence a batalha, esse meio vem e diz, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu pequei contra o Senhor. Se fosse Deus que mandou, ele ia dizer, lembra que o Senhor te mandou? Está vendo como a Bíblia explica a Bíblia? Aqui Simei está dizendo, eu falei contigo, não me mate, Davi, eu pequei contra você, Davi, me perdoe. E aqui no capítulo anterior, Davi diz, quem sabe foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. E aqui no 2 capítulos depois, ele já vê que a própria pessoa diz, não foi Deus, eu estou em pecado. Continua, 1 Reis 2,8, nós já vamos orar. 1 Reis 2,8. O que Davi diz para Salomão? Olha, eu fiz um juramento para Simei que não ia matá-lo, tá? Você sabe a maldade que ele fez, né? Mas agora, Salomão, o senhor é um homem sábio, tá? Agora está na tua mão, não deixa esse homem viver, porque esse homem é maligno, ele já tentou contra mim, vai tentar contra você. O que é que Davi viu aqui, irmão? O que nós estamos vendo aqui na história? Um amadurecimento, irmãos. A Bíblia responde à Bíblia. O próprio Davi está vendo que não foi Deus que mandou Simei amaldiçoá-lo. E sabe o que Salomão faz na sua sabedoria? Veja aí 1 Reis, irmãos, capítulo 2, versículo 39. Segunda Reis 2,39. Sucedeu, pois, que ao cabo de 3 anos, Salomão disse assim, você vai viver, mas você não pode sair dos termos do território que eu te colocar. Você vai ficar nessa vila aqui. Se um dia você sair dessa vila, você vai morrer. Tá? Porque ele sabia que o homem ia desobedecer, ele sabia que o homem era rebelde. E um dia fugiu um escravo, Guilherme, desse Simei, e ele pegou e saiu e foi atrás do escravo. E quando ele voltou, Salomão falou assim, eu não te avisei que se você saísse, você iria morrer? Pois agora você vai morrer. A forca que Amã fez para Mardoqueu, foi ele que morreu. Hoje nossa luta não é contra carne e sangue, não ficamos matando gente aí, fazendo macumba gospel. Mas você sabe, irmão, aquele que peleja contra você, toca na nos olhos do Senhor. Cristão não faz macumba, mas ai daquele que toca no ungido, irmão, a vida dele só vai para trás, até que ele se arrependa. Porque se Deus está com você, aquele que está com Deus vai estar com você.
Se você está cheio do Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo vai te amar. A Bíblia diz que esse é o sinal daquele que está com Deus. Se ele for de Deus e ouviu a Deus, ele vai te amar e vai te ouvir. Ele, se não te ouvir e não te amar, tem o espírito do erro nele. A Bíblia fala isso. Assim nós discernimos o espírito do erro e o espírito de Deus. Aquele que for de Deus te ouvirá. E aquele que não for de Deus, eu não acho, na minha opinião, já mostrou o chifre. Pode orar por ele. Pode orar por ele que ele não tem o Espírito. Porque não tem dois Espíritos Santos. Não tem o Espírito Santo em mim que diz pode e no outro irmão que não pode. A um dos dois está na carne. E se tiver na carne por inocência, Deus vai dar tempo para se arrepender. Mas se for rebelde mesmo, a Bíblia diz que Deus tira a vida. Porque isso é feitiçaria, ir contra o profeta do Senhor. Porque se eu disser assim, irmãos, não faço isso, alguém vem assim e diz, pode fazer, essa pessoa é um rebelde, um feiticeiro, ele está incentivando o povo ao pecado, essa pessoa vai morrer, a Bíblia diz que ela vai morrer. Precocemente, falso profeta. Que Deus nos livre de ser falso profeta. Cuidado, hein? Na hora de pedir conselho, de dar conselho. Nós vamos orar agora, para que nós possamos estar nessa dimensão, que irmãos, da cidade celestial. Não essa dimensão mental da queda, olhando por vista, circunstâncias visíveis. Não, meus amados irmãos, segundo... Tem muita gente que está na igreja, mas está com a mente antiga ainda. Está com a mente da serpente, infectada ainda pelo veneno da serpente. Tá tendo, sabe quando a serpente morde, que a pessoa tem alucinações? Ela está assim. Ela está ainda como um tolo, como um louco. Mas você, que tem o Espírito Santo, diga, Senhor, me ajude a eu valorizar aquilo que é do Senhor. Irmãos, você quer ver como uma pessoa é sábia? Ela valoriza as coisas de Deus. A Bíblia está no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Duas coisas que você precisa aprender. Olha só, Japa. Duas coisas que você tem que usar muito cuidado. Muito cuidado. Se aproximar de pessoas que Deus quer que você se afaste. E se afastar de pessoas que Deus quer que você ande junto. Isso é coisa que você tem que tomar cuidado. Porque as más companhias te levam para o buraco. Tem pessoa, irmão, que ela só te leva para o inferno, irmão. E tem pessoas que você anda com elas, você fica cheio do Espírito Santo. Então os teus amigos devem ser os amigos de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo. Ande com pessoas que te aproximam de Deus, que te fazem amar a Deus. E nós vamos orar, e eu creio que Deus vai fazer uma obra no seu e no meu coração. Louvo a Deus por você que está aqui na igreja hoje, e também por aqueles que estão ouvindo pela internet. Eu creio que Deus tem algo na sua vida e na minha vida, amém? Por favor, se coloque em pé, nós vamos orar. Eu quero orar por você, ungir com óleo também, tá bom? Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor.